Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a doutora Maria Letícia Chavarria, ela que é alergista e coordenadora do Departamento de Rinite da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora, primeiro quero agradecer a senhora por vir conversar com a gente e explicar um pouquinho sobre esse tema. Muito bom, essa oportunidade é excelente para que nós alcancemos muitas pessoas e possamos contribuir na orientação do cotidiano de todos eles. Doutora, eu queria que a senhora começasse explicando pra gente o que é alergia. É o organismo tentando combater alguma coisa? O que é? Eu sou super alérgica, então assim, eu queria entender para explicar para o pessoal e para entender para mim também. Alergia é uma doença genética, não é todo mundo que vai ser alérgico, né? Então, por exemplo, para a rinite alérgica, cerca de 30% dos indivíduos no mundo podem ter a rinite alérgica. Então, tem que haver uma predisposição genética para que haja alergia e ela é uma reação de hipersensibilidade. O organismo do alérgico reage num segmento do sistema imunológico dele mais do que precisa. E isso gera uma inflamação no organismo, trazendo todos os sinais e sintomas de rinites e de outras alergias. Era isso que eu ia perguntar, não só para rinite, mas, por exemplo, uma alergia alimentar também se encaixa nisso? Sim, também se encaixa nisso. É uma reação de hipersensibilidade, não é uma falha de defesa, é um excesso de reação do organismo que provoca esse tipo de processo inflamatório que gera os sinais e sintomas das diversas doenças alérgicas. A senhora falou que é genético. Isso, a predisposição genética. Mas eu posso desenvolver uma alergia ao longo da vida? Posso desenvolver, não é assim, há uma hereditariedade, né? Então, nas famílias cujas pessoas são alérgicas, os filhos, por exemplo, de pais alérgicos têm uma possibilidade, não de 100%, em herdar esse tipo de alergia. E ao longo da minha vida eu posso manifestar em quaisquer épocas da minha existência qualquer processo alérgico. Às vezes eu começo na infância com alergia alimentar, com alergia respiratória, rinite, por exemplo, e a asma alérgicas. Posso desenvolver uma urticária a medicamentos mais tardiamente. Posso desenvolver uma dermatite de contato a bijuterias, a cosméticos ao longo da minha vida, na medida que eu vou me expondo ao meio ambiente, sendo predisposta geneticamente para isso. E alergia tem cura? Tem controle, sim, a gente consegue um bom controle e muitas vezes, no caso, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acabei de atender, dermatite de contato por bijuterias. Então, se eu detecto por testes adequados, pela consulta e pelos testes adequados, eu vou conduzir a pessoa que tem dermatite de contato e vou dizer, olha, você não deve, por exemplo, mais usar bijuterias porque você é alérgica ao sulfato de níquel, que é o produto que a pessoa reage aos testes que executamos. Se aquela pessoa não utilizar mais bijuterias e objetos metálicos, ela fica sem nenhuma manifestação. Então, nesse caso, além do controle, existe uma cura, né? E muitas vezes, ao longo da minha existência, se eu evito aquilo a que eu sou alérgica, eu posso desenvolver também um controle, né? E a alergia alimentar, por exemplo, ao longo da existência, muitas vezes eu vou me tornar tolerante. Criança, às vezes, alérgica à proteína do leite de vaca ou alérgica a outros alimentos na infância, ela pode se tornar tolerante na idade adulta. Em algumas alergias alimentares isso não ocorre, por exemplo, alergia ao camarão, alergia ao amendoim, às vezes a castanhas, às vezes eu vou ter a vida toda as manifestações e vou ter que evitar, e aí eu vou estar controlada. Esses dias eu escutei alguém falando assim, que ao longo da vida a gente desenvolve, como a senhora disse, e às vezes a gente troca uma alergia por outra. Existe isso? Às vezes eu tenho um controle sobre uma determinada alergia e aí eu desenvolvo outra, mas não é que eu troco, é que às vezes eu estou controlada porque tive uma orientação, porque tive um tratamento, né, um diagnóstico, um tratamento adequados levaram ao controle, mas eu posso
por exemplo, estou bem de uma rinite alérgica, mas eu tomo um medicamento, por exemplo, e desenvolvo uma urticária. Então não foi que eu troquei uma por outra, uma está controlada, eu desenvolvi uma outra, por quê? Porque meu organismo é geneticamente predisposto. A gente está em julho, aqui em Goiás, muito seco, né? O clima, aquela loucura. Às vezes a gente acorda, tá frio, durante o dia um calor e à noite tá frio de novo. Isso é um fator que faz com que essas alergias, a rinite principalmente, ataque, vamos dizer assim? Sim, porque imagina o organismo ter que se adaptar rapidamente a essa amplitude térmica, que são manhãs e noites frias, né? E a baixa umidade do ar. Então, além do frio, né, nós temos uma umidade relativa do ar baixa, características do nosso clima nessa época do ano. E se a minha mucosa é uma mucosa mais sensível, ela às vezes não vai conseguir se adaptar ao clima mais seco, as temperaturas extremas vão gerar uma instabilidade no funcionamento do meu nariz, então das minhas vias aéreas, da minha pele. Então isso tudo pode fazer com que eu tenha uma predisposição maior de ficar mais sensível nessa época do ano. Então daí nós orientamos as medidas de prevenção, né, de uma boa hidratação oral, de uma boa higiene nasal com soro fisiológico, que tem várias apresentações no mercado, né? E assim, manter os ambientes bem cuidados, bem arejados, principalmente o quarto de dormir, né? Evitar muitos objetos expostos para não se juntar a isso, a poeira domiciliar. Quem tem rinite, bichinho de pelúcia, não combina. Não combina. Livro no quarto também. Não, porque nós vamos ter retenção da poeira domiciliar, que é um alérgeno universal, que pode ter ácaros, restos de pele humana. Se tiver animais em casa ainda, isso se agrava. Se tiver fumantes, isso também se agrava. Então, toda essa qualidade do ambiente em que nós vivemos, em casa e, se possível, até no ambiente de trabalho, nós temos que manter, junto com essas medidas de higiene nasal, de uma boa hidratação oral. Não esquecer de tomar água, porque isso também faz parte dos parte cuidados. Respiratória ali. Isso, dos cuidados, né, do organismo como um todo. Doutora, em relação à lavagem nasal, ela virou, assim, uma febre, digamos assim, né? Antigamente, a gente quase não via falar. Hoje em dia, inclusive esse fim de semana, a gente estava conversando, ontem, na verdade, a gente conversando, uma colega de trabalho disse que o filho da amiga de 2 anos faz a lavagem sozinho. Então, assim, popularizou. Tem um jeito certo, uma quantidade certa, por exemplo, eu posso fazer só uma vez por dia? Ou não, 2, 3 vezes, como que é? A higiene nasal com esses dispositivos em spray que nós temos comercializados, ela deve ser feita, segundo o consenso brasileiro em rinites, 2 vezes ao dia. E a higiene, essa lavagem nasal, se eu tenho mais secreção nasal, se estou gripado, né, produzo mais secreção, ela pode também ser feita na mesma frequência, 2 vezes ao dia. O ideal é que a técnica seja bem feita, ou seja, se eu vou introduzir o soro numa narina, eu vou inclinar o outro lado para que o soro saia do outro lado junto com a secreção. Na criança é melhor ela não fazer sozinha, porque a tuba auditiva da criança ela é horizontalizada, porque os ossos da face ainda estão crescendo. Então o ideal é que ela seja supervisionada, porque se houver secreção, essa secreção pode refluir para o ouvido. Então o ideal seria sob supervisão e usar nos períodos, vamos dizer assim, usar quando tem mais secreção nasal. Não é proibido fazer. Se eu tenho habilidade para fazer, fazendo na técnica e volume adequado, eu vou me beneficiar. 2 vezes ao dia da higiene nasal é o recomendado. Doutora, a gente gosta sempre de finalizar com uma dica, a senhora já deu algumas aqui, mas para quem é alérgica eu gostaria que a senhora reforçasse. Sou alérgica, qual que é a dica para essa pessoa? Primeira coisa é controle ambiental. O controle do ambiente, sobretudo do quarto de dormir, é muito importante, porque ali nós passamos várias horas. Nós dormimos uma média de 8 horas por dia, então esse ambiente tem que estar bem adequado, livre de objetos que acumulam poeira, higiene
pano úmido de móveis e piso, capas antiácaros para colchão e travesseiro, se houver ar-condicionado, manutenção periódica dos filtros e do aparelho, se houver ventilador, limpar com pano úmido as pás do ventilador que vão aspergir poeira quando você liga se ele não estiver limpo, né? E claro, beber água, higienizar as narinas com soro 2 vezes ao dia. É isso, doutora. Quero agradecer. Muito obrigada por ter esse papo tão esclarecedor com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. As portas estão sempre abertas, viu? Eu agradeço muito a oportunidade, a visita ao meu local de trabalho e a visita aos lares que eu vou ter possibilidade de chegar. Muito obrigada por isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.